Boa noite, irmãos. Buenas noches, hermanos. Graça e paz. Gracia y paz. Tudo bem com vocês? ¿Todo bien con ustedes? Para alguns vai ser nosso último momento. Para algunos va a ser nuestro último momento. Agora, nesse ano de 2024. Ahora en este año 2024. Há alguns anos eu estive aqui com Morgana. Hace algunos años atrás yo estuve acá con Morgana. Há 5 anos vocês estavam numa outra estrutura. Hace 5 años ustedes estaban en otra estructura. Vivendo uma outra fase. Viviendo una otra fase. Agora nós estamos aqui. E agora estamos acá. Podemos nos alegrar com tudo que Deus tem feito. Podendo alegrarnos con todo lo que Dios ha hecho. Mas nós vamos voltar. Pero vamos a regresar. Não sei daqui a quanto tempo. Não sei de acá quanto tempo. Mas vamos ver vocês em outra fase. Pero vamos a verlos en otra fase. Crescendo, avançando. Crescendo e avançando. Então, tem sido dias intensos. Han sido dias intensos. Mas maravilhosos. Pero maravilhosos. Toda a equipe. Todo o equipo. Envolvido. Involucrado. Com o coração envolvido. Com o coração tem sido involucrado. Um tempo muito bom, graças a Deus por isso. tempo muito bueno, graças a Deus por isso. E pensando na Igreja Verbo da Vida na Argentina. E pensando na Igreja Verbo de Vida cá na Argentina. Hoje nós vamos falar sobre serviço. Hoje vamos falar sobre serviço. Um dos valores do Ministério Verbo da Vida. Um dos valores do Ministério Verbo de Vida. Como nós já falamos segunda-feira para alguns. Como já falamos lunes para alguns. É ter um coração para servir. Ter um coração para servir. Isso não é algo de uma pessoa apenas. Isto não é algo de solamente uma pessoa. Uma característica. Uma característica. Mas isso está no DNA do Verbo da Vida. Pero isto está no ADN do Verbo de Vida. E se você faz parte do corpo de Cristo. E se haces parte do corpo de Cristo. Aqui na Argentina, aqui em Buenos Aires. Acá na Argentina, acá em Buenos Aires. Se você está inserido nessa parte do corpo de Cristo. Se estás inserido nesta parte do corpo de Cristo. Isso passa pelas suas veias também. Isto também passa por suas venas. Assim como o fervor de espírito. Assim como ele fervor de espírito. Que nós vimos no domingo. Que vimos domingo. O coração para servir. Ele coração para servir. Também está no DNA de quem é Verbo da Vida. Também está no ADN de quem é Verbo de Vida. Independente da posição que ocupe. Independente da posição que ocupe. Independente do que esteja fazendo, na fase que está fazendo. Independente de lo que uno haga em la fase que uno esteja haciendo. Nós temos um coração para servir. Temos um coração para servir. Servimos ao nosso Deus. Servimos a nosso Deus. Servindo as pessoas. Servindo a las pessoas. Graças a Deus. Graças a Deus. É algo que nós podemos perceber aqui na igreja. É algo que podemos dar-nos conta cá na igreja. Que não tenhamos dificuldades com relação a isso. Creio que não tenhamos dificuldades com respeito a isto. Mas é sempre bom e segurança para nós escutarmos as mesmas coisas. Pero é sempre bom e segurança para nós outros escutar as mesmas coisas. Para que a gente não possa perder esse coração. Para que não podamos perder este coração. Amém? Amém. Para começar, eu gostaria de trazer algumas imagens fortes. Me gostaria de trazer algumas imagens fortes. Então, se você for sensível, então se vos sou sensível, eu peço perdão a você. Te pido perdão. Eu não sei se o YouTube vai acabar, como é que eu posso dizer, filtrando esse vídeo. Eu não sei se o YouTube vai terminar filtrando este vídeo. Mas eu acho que é importante. Pero me parece que seja importante. Que a gente veja algumas coisas. Para que nós outros veamos algumas coisas. Porque uma coisa é eu falar. Uma coisa é que eu hable. Outra coisa é mostrar para você. Outra coisa é mostrar-te a ti. Amém? Amém. E eu gostaria que você observasse essas situações. E me gostaria que vocês se ficassem nestas situações. Que acabam acontecendo no Verbo da Vida. Que termina sucedendo em Verbo de Vida. Pode colocar a primeira imagem, Podes por favor. poner a primeira imagem, por favor. Você sabe quem é esse homem? Vos sabes quem é este homem? Ele se chama João Roberto. Ele se chama João Roberto. Pastor João Roberto. Pastor João Roberto. Esse homem passou 25 anos à frente da igreja sede. Este homem passou 25 anos adelante da igreja sede, com milhares de pessoas. Com miles de pessoas. Ele é um dos maiores ministros do Verbo da Vida. Ele é um dos mais grandes ministros do Verbo de Vida. Mas nesse dia, eles não precisavam de um pastor. Eles não necessitavam de um pastor. Eles não precisavam de um grande pregador. Não necessitavam de um grande predicador. Eles já estavam nessa posição de liderança. Eles já estavam nesta posição de liderazgo. Eles precisavam de uma pessoa. Eles necessitavam de uma pessoa na cantina para Verbo Gourmet. Para encher copos com refrigerante. Para llenar os vasos com gaseosa. Porque nem a comida ele conseguia fazer. Porque nem sequer a comida ele lograva fazer. Mas ele podia encher os copos de refrigerante. Pero ele poderia llenar os vasos com gaseosa.
Ele não passou muito tempo ou falou alguns versículos aqui, Ele não passou muito tempo, nem sequer falou alguns versículos acá, mas essa imagem pero esta imagen vai falar muito mais va a hablar mucho más do que uma ministração inteira que una prédica inteira sobre serviço. sobre servicio. Vamos a uma outra imagem. Vamos a una otra imagen. Esse aqui é o apóstolo do Ministério Verbo da Vida. Este es el apóstol, presidente del Ministerio Verbo de Por Vida. conta de uma posição ministerial, A causa de una posición ministerial, ele está no topo. él está en el topo. Essas cadeiras, elas chegaram há alguns anos na igreja. Estas sillas llegaron hace algunos años en la Ele iglesia. foi um dos primeiros a se colocar nessa posição Él fue uno de los primeros a ponerse en esta posición para levar as cadeiras. para llevar a las sillas. Tem outra imagem Hay una otra imagen, dele puxando o saco, él sacando ahí el as plástico cadeiras. de las sillas. Na sequência, En la secuencia, ele fica feliz já distribuindo as cadeiras. él se pone contento ya Pode passar. distribuyendo las sillas. Puede pasar. O que eu quero mostrar com essas imagens Lo que quiero mostrar con estas é imágenes, porque tinham outros homens porque habían otros que hombres estavam trabalhando, que, servindo, que estaban laburando, sirviendo, mas ele faz questão de estar ali. pero él hace cuestión de estar Porque ahí. independente Porque independiente do que ele faça ou esteja, de lo que él haga o esté, ele tem um coração para servir. él tiene un corazón para servir. Ele é verbo da vida. Él es verbo de vida. Porque ele já aprendeu com o próprio apóstolo Bud e Mama Jane, Porque ele já aprendeu com o próprio apóstolo Bud e Mama Jane, fundadores do ministério. fundadores do ministério. Chegaram no Brasil há 40 anos, Chegaram em Brasília há 40 anos, abriram, hoje nós temos mais de 500 igrejas, abriram e hoje temos mais de 500 igrejas, mais de 150 escolas, mais de 150 escolas, estamos em 25 países, estamos em 25 países, mas há alguns anos Mama Jane, pero hace alguns anos atrás, ela Mama voltou Jane à sua nação para uma temporada, regressou a sua nação nos Estados Unidos para uma temporada, no começo da igreja em Orlando. en el comienzo de la iglesia en Orlando. Coloca as próximas imagens, por favor. Póngalo las próximas imágenes, por favor. E num determinado momento, a igreja ela estava fazendo uma cantina. E em um determinado momento, a igreja estava sendo um verbo gourmet. Eles não precisavam ali da pregadora, Ellos não necessitavam allí de la predicadora, da fundadora do de ministério. la fundadora del ministerio. Precisavam de uma pessoa que estava colocando maionese na salada. Necessitavam de alguém para pôr a maionese na ensalada. E ela estava lá. E ella estava já. Na sequência, Em la pode passar, sequência, puedes passar, ela está feliz. ella está contenta, A fundadora do ministério. a fundadora del ministério. Depois ela se cansou Depois ella se puso cansada e foi para o caixa. e foi a la caja. Ela poderia só estar olhando Ella poderia estar mirando solamente, ou nem ir, ou nem sequer ir, ou ficar olhando de longe. ou quedar mirando de lejos. Tudo que ela construiu, Todo o que ella construyó, ela não teria necessidade, ella não tendría a necessidade, até pela quantidade de pessoas. hasta mesmo por la cantidad de personas. Mas ela quer fazer. Pero ella quiere hacer, Ela quer estar presente. ella quiere estar presente. Isso é ter um coração para servir. Esto es tener un corazón para servir. Não é só simplesmente falar sobre serviço, No es solamente hablar sobre servicio, mas viver isso na prática. pero vivir esto en la práctica. Ser um ministro, uma ministra, Ser un ministro y una ministra uma pessoa que prega a verdade, que predica la verdad, mas que vive a pero verdade. que vive la verdad. Algo que transmite vida para as pessoas, Algo que transmite vida a la gente, que inspira as que las pessoas. inspira. Isso faz com que toda a liderança daquela igreja Esto hace con que todo el liderazgo de aquella iglesia se posicione da mesma forma se posicione de la misma para manera servir. para servir. E eu acredito que aqui não é Y diferente. yo creo que acá no es distinto. Quando o pastor de vocês está aqui, Cuando el pastor de ustedes está acá, dá uma olhada no templo, quando precisa fazer algo, cuando da una mirada en el templo y cuando es necesario hacer ele algo, pode até pedir ajuda. él hasta puede pedir ayuda. Mas eu vi algumas vezes ele tomando a iniciativa para Pero isso. algunas veces yo lo vi tomando la iniciativa para esto. E outras pessoas chegam, ajudam, Y otras personas se Esse é um acercan, sentimento ayudan. correto. Esto es el sentimiento correcto, independente da posição onde a gente independiente estiver. de la posición que Amén. uno está. Pode voltar para cá, para a marca do Verbo da Vida. Puedes regresar a la marca a la logo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Y quisiera que abriera tu Biblia em Romanos, en Romanos, no capítulo 1. capítulo 1.
Isso foi só para colocar essas imagens como base, Esta foi solamente para poner estas imagens como base, para você ver como isso é uma prática nossa. para que veas como esta é uma prática Que nuestra. eles aprenderam já com o próprio Jesus, Que eles aprenderam com o próprio com o Jesus, apóstolo Paulo. com o apóstolo Pablo. E vamos para cá, para Romanos capítulo 1. E vamos para Romanos capítulo 1. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada, Vou ler na Reina Valera, que diz assim: que disse assim: Paulo, Pablo, servo de Jesus Cristo, siervo de Jesucristo, chamado para ser apóstolo, chamado a ser apóstolo, separado para o evangelho. apartado para o evangelho. Na Bíblia, a mensagem Em la Bíblia, o mensagem diz assim: disse assim: Eu, Paulo, sou um fiel escravo de Jesus, Eu, Pablo, sou fiel esclavo de Jesus, Jesus Cristo, Jesucristo, escolhido como apóstolo, autorizado para proclamar o que Deus tem falado e feito. escolhido como apóstolo, escolhido para, perdão, Escolhido como apóstolo, elegido autorizado como apóstolo autorizado para proclamar o que Deus tem falado para e feito. proclamar o que Deus tem hablado e hecho. Escreva esta carta a todos os cristãos de Roma, amigos de Deus. Escriba esta carta a todos os cristianos de Roma, amigos de Deus. Uma última versão para poder ampliar o nosso aprendizado. Uma última versão para que podamos amplificar nosso aprendizagem. Bíblia viva. A Bíblia viva. Prezados amigos de Roma, Prezados amigos de Roma, esta carta de Paulo, esta carta de Pablo, escravo de Jesus Cristo, esclavo de Jesucristo, escolhido para ser missionário escolhido para ser e missioneiro enviado a pregar a boa nova de Deus. e enviado a predicar a buena nueva de Deus. De acordo com o dicionário Strong, De acordo com o dicionário Strong, do grego, del griego, essa palavra escravo, esta palavra esclavo, ela traz mesmo essa conotação de servo. esta traz de verdade esta conotação de siervo. Até em outras versões aparece assim. Hasta em outras versões é assim que aparece. É como um escravo, É como um esclavo, um homem de coração servil. nome de coração para servir. Alguém que se rende à vontade de outro. Alguém que se rinde à vontade de outro. Aquele cujo serviço é aceito por Cristo. Aquele cujo serviço é aceitado por Cristo. Para estender e avançar a sua causa entre os homens. Para extender e avançar sua causa entre os homens. Dedicada ao próximo, Dedicado ao próximo. mesmo em detrimento dos próprios interesses. Aunque seja em detrimento de seus próprios interesses. Isso é só para falar sobre essa palavra, Isto é só para falar desta palavra. servo. Siervo. Ou em outras versões, Ou em outras escravo. versões, esclavo. Ela é forte, Este é forte. tem um entendimento profundo. Tem entendimento profundo. Mas o que mais me chama a atenção nesse primeiro versículo Pero lo que mais me chama a atenção neste primeiro versículo, não é nem a profundidade da palavra, ni siquiera es la profundidade da mas a palavra, posição que Paulo coloca ela. sino la posição que Pablo la pone. Paulo, ele se apresenta como servo. Pablo se apresenta como siervo. Primeiro, Ele primeiro, para depois dizer que tem um chamado, para depois dizer que tem chamado, para depois dizer que foi separado para isso. para depois dizer que ha sido separado para isso. Só que quando Paulo ele fala aqui, Pero quando Pablo habla acá, ele não está começando o ministério dele. ele não está começando seu ministério. Vamos trazer para a nossa realidade. Vamos atrair para nossa realidade. Aqui, nessa fase do ministério dele, Acá, nesta fase de seu ministério, é como se ele fosse presidente é como se ele fosse o presidente de um ministério de um ministério que tem metade das igrejas. que tem metade das igrejas. Metade das igrejas de Metade- origem judaica Metade das igrejas de origem judia tinha um presidente. tinha um presidente. Metade da igreja de origem gentia E metade da igreja de origem gentia tinha outro presidente. tinha outro presidente. Era Paulo. Era Pablo. Então, quando ele se apresenta, Então, quando ele se apresenta, ele vai fazer uma saudação numa ele vai carta. ser um saludo na carta. Ele não começa dizendo, eu, apóstolo, Ele não empieza dizendo, "Eu apóstolo, que fui enviado por Deus, que fui enviado por Deus, ou então presidente de uma grande instituição, ou ele presidente de uma grande instituição, que Deus fez muitas coisas através das minhas mãos, que Deus hizo muitas grandes coisas por meio de mis manos, que levei o evangelho para os gentios, que llevé o evangelho hacia os gentiles, que fui abrir muitas igrejas, que fui abrir muitas igrejas,
que deixei muitas coisas para trás, que he dejado muitas coisas para trás, que vi e fiz muitos milagres, vivi e hice muitos milagros, que falo em línguas mais do que todos os outros homens. que hablo em línguas mais que todos os outros homens. Não, Paulo não fala sobre isso. Não, Pablo não habla sobre A isso. primeira coisa que Paulo coloca A primeira coisa que Pablo põe em sua apresentação em sua apresentação é que ele é um servo. é que ele é um servo. Isso fala muito do caráter de Paulo, Isto habla muito do caráter de Pablo, porque as coisas mais importantes para a gente, porque as coisas mais importantes para nós outros, elas, me desculpem a redundância, perdonad-me a redundância, mas elas têm a primícia, pero ella tiene la em primicia, primeiro lugar. el primeiro lugar. Então Paulo ele se apresenta já como servo Então Pablo já se apresenta como servo de Jesus Cristo, de Jesucristo, de Jesus, de Jesus, o poderoso, el poderoso. e por conta disso, E a causa de você esto, vai ver nos próximos versículos, vas a ver en los próximos versículos, versículo 5, versículo 6, versículos 5 e 6, você vai ver que ele recebeu graça, vas a ver que ele recebeu graça. e ele recebeu esse chamado E ele recebeu este chamado por conta do amor. a causa do amor. Isso faz com que a gente pense Esto nos hace pensar que o nosso nível de amor que nuestro nivel de amor ao Senhor al Señor é proporcional es proporcional ao nosso nível de serviço. al nuestro nivel de servicio. O nosso nível de amor a Ele Nuestro nivel de amor hacia é Él proporcional ao nosso es serviço. proporcional a nuestro servicio. Está diretamente ligado ao cumprimento do nosso chamado. Está directamente conectado al cumplimiento de nuestro Eu chamado. gostaria de fazer uma pergunta para você essa E noite. me gustaría hacerte una pregunta nesta noite. Nós cantamos sempre que amamos a Ele, Cantamos sempre que lo amamos a Él, chamamos de Senhor, lo chamamos de Senhor, mas quanto do seu tempo, pero quanto de su tiempo, do seu serviço de su e servicio principalmente do seu coração e principalmente de su corazón, você tem destinado a Ele? vos has destinado hacia Él. Só pode chamar Jesus de Senhor Solo puede chamar Jesús de Señor quem é escravo. quien es esclavo. Escravo não tem escolha. Esclavo não tiene elección. Ele vive para servir o seu Senhor. Él vive para servir a su Señor. E Paulo, ele fez isso muito bem. Y Pablo hizo esto muy bien. A partir do momento que ele teve um encontro com Jesus. A partir del momento que ele tuvo un encuentro con Jesús. Quando ele perde a sua visão física, Cuando él pierde su visión física, mas ganha uma visão celestial. pero gana una visión celestial. Quando nós nascemos de novo, Cuando nacemos de nuevo, com muitos de nós, como muchos de nosotros, vai acontecer isso va a suceder eso. e com o tempo nós vamos descobrir. Y con el tiempo vamos a descubrir. Perdemos a nossa visão do mundo, Perdimos nuestra visión del mas mundo, ganhamos uma visão pero celestial. ganamos una visión celestial. Saímos debaixo de um senhorio, Salimos debajo de un señorío, de um governo, de un gobierno, e agora fazemos parte de um reino y ahora hacemos parte de un reino onde as regras e as leis são totalmente diferentes. donde las reglas y leyes son completamente E distintas. isso aconteceu com o apóstolo Paulo, Y esto sucedió con el apóstolo Pablo, que ficou firme até o final. que quedó firme hasta el final. Ele tinha uma visão celestial, Él tenía una visión celestial, assim como nós temos. así como tenemos nosotros. E o interessante é que o apóstolo Paulo, Y el interesante es que el apóstolo lá em Pablo, Atos, no allá capítulo en Hechos 26, capítulo 26, ele, quando está diante do rei, cuando está delante del rey, ele diz que foi obediente él dice que ha sido obediente à visão a celestial. la visión celestial. Isso tem tudo a ver Esto tiene todo que ver com aquilo que ele falou para a igreja em Roma, con lo que él habló para la iglesia en Roma, de ser servo de que era siervo de Jesus de Cristo. Jesucristo. Ele ganhou um plano Él ganó un plan de vida de vida e ele executou esse plano. y él ejecutó este plan. Ele foi obediente. Él ha sido obediente. Isso me mostra Esto a mí me muestra que Paulo ele só desfrutou do que desfrutou na vida que Pablo solamente disfrutou de lo que él disfrutou en la vida por conta dessa obediência, a causa de esta obediencia, essa submissão, esta sumisión, essa servidão. esta servidumbre. Às vezes a gente olha para a vida das pessoas A veces miramos para la vida de las personas e nós não entendemos y no entendemos porque elas são tão bem-sucedidas. porque ellas son tan exitosas.
Ou então olhamos para a nossa própria vida O miramos para nuestra própria vida e não entendemos e não entendemos por que as coisas elas parecem não acontecer. por que as coisas parecem que não sucedem. Sim, existem circunstâncias, Sim, há adversidades, circunstâncias e adversidades. elas vão aparecer. Estas vão aparecer. Inúmeras apareceram para o apóstolo Paulo, Inúmeras apareceram para o apóstolo Pablo. mas ele desfrutou de um poder, Pero ele desfrutou de um poder, de uma graça de uma graça que poucas pessoas desfrutaram. que poucas pessoas desfrutaram. Por quê? Por quê? A resposta está naquilo que ele já falou, A resposta está em lo que ele já pela falou. obediência à visão. Era a obediência hacia a visão. Quando nós somos obedientes a uma visão, Quando somos obedientes a uma visão, existe uma graça nos há envolvendo. uma graça que nos involucra. Quando nós colocamos Jesus como Senhor, Quando ponemos a Jesus como Senhor, o plano dele precisa ser executado na nossa o plano vida. dele necessita ser executado em nossas vidas. Para isso vai existir uma graça, Para isto vai haver uma graça, vai existir poder para vai isso, haver poder para isto, e nós ficamos abaixo dessa missão. e quedamos bajo a esta missão. Caminhamos dessa forma Caminhamos desta e maneira esperamos a manifestação de e Deus. esperamos a manifestação de Deus. Agora, quando somos insubmissos, Agora, quando somos insumissos, e insubmissos no sentido de não se submeter à visão, e insumissos no sentido de que não nos sometemos à como visão, vamos ser envolvidos por essa como graça? vamos a ser envolvidos por esta graça? Porque se a graça e o poder de Deus está debaixo daquela visão, Porque se a graça e o poder de Deus está bajo aquela visão, como é que se eu vou sair dessa visão, como é debaixo que dessa vou cobertura, a sair desta visão, de debaixo desta cobertura? eu vou receber o que Como vou existe ali? receber o que vai haver aí? É por isso que muitas pessoas dentro da igreja É por isso que muitas pessoas dentro da igreja estão cansadas, estão cansadas, frustradas, frustradas, decepcionadas. decepcionadas. Não é servir, Não é servir, é ter um coração para é servir, ter um coração para servir, é envolver. é Nós involucrar-se. estamos falando de vida, É uma questão de vida, de transmissão. de transmissão. No reino do Espírito não é só fazer, En el reino del Espírito não é solo hacer, existe um envolvimento. existe estar Quando involucrado. nós damos a nossa vida para Jesus, Quando damos nossa vida para Jesus, não damos só as mãos, não damos solo as manos, os pés, os pies, os olhos, os ojos, o tempo, el tiempo, o dinheiro, el dinero, mas principalmente pero principalmente o nosso coração, nuestro corazón, a nossa disposição, nuestra disposición, o que dá vida à nossa vida. lo que dá vida a nuestra vida. Está falando disso. Está hablando de esto. Muitas pessoas até fazem, Muitas pessoas incluso hacen, mas não fazem de todo o coração. pero no lo hacen de todo corazón. Deus não vai galardoar pessoas Dios no va a galardonar personas por aquilo que elas fazem, por lo que ellas hacen, mas pela motivação do coração delas. sino por la motivación del corazón de ellas. Quando for daqui a alguns anos, Quando seja de acá alguns anos, quando nós estivermos recebendo recompensas celestiais, quando estemos recebendo as recompensas na celestiais, matéria escatologia, Na o matéria professor ele fala escatologia, sobre isso, vocês tiveram essa matéria há pouco tempo. o maestro habla sobre esto, ustedes tuvieron esta matéria há pouco tempo. Quando nós passamos por um tribunal, Quando passamos por um tribunal, não de condenação, não de condenação, mas de premiação, sino de premiação, Deus ele não vai Deus não vai nos galardoar a galardonar-nos por conta de atividades, a causa de atividades, mas sim pelo nosso envolvimento senão do coração, por estar involucrado nele coração, por essa obediência. por esta obediência. É engraçado, mas um grande pregador lá nos Estados Unidos, É gracioso, pero um grande predicador achar nos Estados Unidos. ele conta uma história Ele predicou uma história que quando for daqui a alguns anos, que quando seja de acá alguns anos, nesse tribunal, e neste tribunal, as pessoas elas vão estar atentas a gente vai estar atenta para ver o galardão para ver o galardão de homens como Kenneth Hagin. de homens como Kenneth Hagin. E daqui a pouco ele vai buscar o seu galardão, Então, em um momento ele vai buscar seu as galardão, pessoas vão olhar, a gente vai mirar, vão ficar impressionadas. se vão poner impressionadas. Meu Deus, olha isso. Deus mío, mira isso. Ou então, na hora que Reinhard Bonnke passar, Ou no momento que Reinhard Bonnke passar, um grande evangelista, grande evangelista, ganhou milhões de pessoas, ha ganado milhões de pessoas. então o galardão dele é muito grande. Então, o galardão dele vai ser muito Outras grande. pessoas passando também, Outras pessoas passando também.
E de repente, Y de pronto, a irmã Maria de Jesus, la hermana María de Jesús, ela vai passar ella va a pasar com um galardão maior do que eles. con un galardón más grande que el de ellos. E algumas pessoas que não fizeram rema, Y algunas personas que no hicieron rema, mas subiram, pero subieron, elas vão dizer: ellas van a decir, meu Deus, quem era essa mulher? Dios mío, ¿quién era esta Onde ela mujer? estava? ¿Dónde estaba O que ella? ela estava fazendo? ¿Qué era lo que ella estaba haciendo? Jesus, por que ela está levando tanto galardão? Jesús, ¿por qué ella está llevando tantos galardones? Jesus vai Y dizer: Jesús va a decir, essa mulher, esta mujer, ela era a intercessora ella era intercesora de Kenneth Hagin, de Kenneth Hagin, de Reinhard Bonk, de Reinhard Bonk, entre outros homens dentre tantos otros que hombres estavam servindo diante da multidão. que estaban sirviendo delante de la multitud, Mas ela estava atrás deles. pero ella estaba por detrás de ellos, Um galardão até maior. con un galardón incluso más grande. Deus não vai galardoar Deus não vai simplesmente pelo galardonar serviço, Exactamente por el servicio, por uma atividade. por una actividad. Mas ela cumpriu o que Pero- estava proposto para ela Lo que ella cumplió, lo que estaba propuesto para ella, com o coração certo. con un corazón correcto. Pode ser que nunca tenha recebido um aplauso, Puede ser que nunca haya recibido un aplauso, um reconhecimento un dos homens, reconocimiento de los hombres, mas vai ter um dia pero va a haber un día que essa mulher vai ser recebida nos céus que esta mujer va a ser recibida en los cielos com uma aprovação con una aprobación e com um reconhecimento eterno, y con un reconocimiento que eterno. não vai durar apenas alguns minutos. No va a tardar solamente algunos minutos. E se você tiver esse mesmo parecer mental, Y si vos tengas este mismo parecer mental, se você tiver esse mesmo envolvimento naquilo que for fazer para o Senhor, si también tenés el mismo involucrado del corazón en lo que vas a se hacer para el prepare porque Señor, isso é para você também. meu irmão. prepárate porque eso también es para ti. Não vamos fazer isso pensando na premiação, No vamos a hacer pensando en la premiación, mas isso é uma consequência. pero va a ser una consecuencia. O problema é quando esse valor ele está invertido. El problema es cuando este valor está invertido. Quando você está servindo na igreja, Cuando vos estás sirviendo en la iglesia, pensando naquilo que pode acontecer com você aqui dentro. pensando en lo que podrá suceder con vos acá dentro. Vou chegar mais cedo na igreja, Voy a llegar más temprano en la porque eu iglesia, sei que o pastor chega mais cedo, porque yo sé que el pastor llega más temprano, então ele vai me ver trabalhando, entonces él me va a ver laburando, e daqui a pouco ele pode me levantar como líder de alguma coisa. entonces de a poco él me puede levantar como líder de algo. Você pode até enganar o pastor Vos podrás incluso engañar al pastor com esse sentimento, con este sentimiento, mas você não vai enganar a Deus. pero no vas a engañar a Dios. Agora existem pessoas que trabalham nos bastidores Ahora existen personas que trabajan en los e bastidores Deus é y especialista Dios es experto em pegar pessoas dos bastidores en tomar a la gente que está detrás de la escena e fazer o que precisa ser feito, y hacer lo que es necesario ser hecho, mas com o coração certo. pero con un corazón correcto. Então, por que que às vezes as coisas não acontecem para algumas pessoas? Entonces, porque a veces algunas cosas no suceden para algunas personas Por causa do coração. a causa del corazón. Não é nem pela atividade. No es ni siquiera por la Eu actividad. conheço dois pastores. Yo conozco dos pastores, Os dois têm o mesmo chamado. los dos con el mismo llamado. Os dois eles foram inclusive levantados na mesma época. Los dos fueron incluso levantados en la misma época, Isso já faz alguns anos. hace algunos años ya. O pastor A, El pastor A, ele já caminhou um pouco ministerialmente, él ya caminó un poco, ministerialmente hablando, mas ele continua dando voltas dentro de uma fase. pero él continúa dando vueltas dentro de una fase. Ele tem até certa habilidade, Él hasta tiene cierta habilidad, mas ele não consegue sair do local. pero él no logra salir del lugar. Tem um outro pastor B. Pero hay un otro pastor B, Essa história é verídica. esta historia es verídica, Ele não tem tanta habilidade. él no tiene tanta habilidad, Mas teve um dia pero tuvo un día que a nossa liderança estava reunida que nuestro liderazgo estaba reunido e esse homem ele serve fielmente ao ministério. y este hombre sirve fielmente al ministerio. E houve uma necessidade que um pastor Y hubo una necesidad de un pastor assumisse uma igreja, que asumiera una uma iglesia igreja que está bem financeiramente, que está bien financieramente, com muitas pessoas, muitas famílias, con muchas personas, muchas familias, e Deus trouxe à memória esse pastor. y Dios trajo a la memoria a este pastor.
o outro estava até mais preparado. El otro incluso estava mais preparado. Tecnicamente tinha mais habilidades. Tecnicamente tinha mais habilidades. Mas Deus levantou esse homem Pero Deus ha levantado a este homem por conta do coração dele. a causa do coração dele. Amém. Amém. Essas histórias, elas acontecem Estas histórias estas sucedem, não só no Brasil, não só em Brasil, mas por todo mundo. pero por todo o mundo. Por que as coisas elas acontecem para uns e não para os Porque outros? as coisas sucedem para um e para outros não. Por conta disso. A causa de esto. Então, quando você vê uma pessoa aqui na frente, Então, quando vês a alguém acá adelante, não faz um julgamento. não haga um juízo. Talvez por você ter um coração de juiz, Quizás porque tenhas um coração de um juez, é por isso que Deus não te coloca no púlpito. é por isso que Deus não te põe no púlpito. O serviço ele vai estar sempre ligado à submissão, O serviço sempre vai estar conectado à submissão. a uma posição de servir algo ou alguém, Há uma posição de servir algo algo ou a alguém. celestial, algo que veio do céu Algo mesmo. celestial que vino do cielo Não mesmo. vem da cabeça dos homens. Não viene da cabeça dos homens. Em nenhum momento o pastor falou sobre alguém, alguma situação que esteja acontecendo na igreja. O pastor em nenhum momento falou de alguma situação de que algo está sucedendo na igreja. Mas se eu estou falando sobre essas coisas, Pero se estou falando sobre estas coisas, se não é para você, se não é para vós, receba como uma vacina. receba como uma vacuna. Amém? Amém. Jesus é o Jesus. nosso maior exemplo. Nosso mais grande exemplo De submissão também. de submissão também. Vamos lá para Filipenses, Vamos para Filipenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo 5. versículo 5. Jesus ele é o nosso maior exemplo em tudo, inclusive de serviço. Jesus é nosso exemplo mais grande em todo, incluso no serviço. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz assim: Diz assim: Tende em vós haja, pois, em vosotros o mesmo sentimento este mesmo sentir que houve também em Cristo Jesus. que houve também em Cristo Jesus, Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele qual, sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação não estimou como usurpação ser igual a Deus. aferrar-se a ser igual a Antes, Deus, a si mesmo se esvaziou, sino que se despojou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tomando forma de siervo, tornando-se em semelhança de homens, hecho semejante a los e hombres, reconhecido em figura humana, e estando na condição a si mesmo se humana, humilhou, se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, haciéndose obediente hasta la muerte, e a morte de cruz. e la muerte de cruz. A palavra servo aqui usada nesse versículo A palavra siervo usada acá neste versículo é a mesma que foi usada na carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Roma. é a mesma que Pablo escreveu para a igreja em Roma. O que Paulo estava relacionando ali, O que Pablo estava conectando aqui, ele está relacionando também aqui, porque ele ele foi que está escreveu essa carta. conectando também acá porque foi ele quem escreveu esta carta. Ele faz uma relação entre serviço, Ele hace uma conexão entre o serviço, submissão submissão e obediência. e obediência. Ele coloca um tripé aqui. Ele põe uma trípode aí. Ele não deixa isso de forma independente. E ele não deixa isso de maneira Foi independente. assim com Paulo, Foi assim com na Pablo, própria vida dele, na própria vida mas dele. agora ele está trazendo o exemplo de Jesus. Pero agora ele está trazendo o exemplo de Jesus. Jesus, quando ele veio para a terra, Jesus, quando vino à terra, ele não ficou com a mentalidade: ele não se puso com a mentalidade: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou a palavra, eu sou a eu palavra, sou o verbo da vida. eu sou o verbo de Eu vida. não vou me misturar com a humanidade. Não me vou a mesclar com a humanidade. Não, ele não fez isso. Não, ele não lo hizo assim. Ele deixou toda aquela graça Ele deixou toda aquela graça e se colocou no plano de Deus. e se puso no plano de Deus. Veio cumprir o plano redentivo de Deus. Vino cumprir o plano redentivo de Deus. Ele se colocou nessa posição. Ele se puso nesta posição. Ninguém colocou ele nessa posição. Nadie lo puso assim. Ele se colocou nessa posição. Ele se puso a si mesmo. Posição de servo. Posição de De siervo. cumprir o plano de Deus De cumprir o plano de Deus até o final. hasta el final. Esse é o nosso exemplo de serviço. Este é nosso exemplo de Ele serviço. se coloca nessa posição. Ele se põe nesta se posição. submete à missão que ele tinha Se somete à missão que ele e tinha cumpre até o final. e la cumpre hasta el final.
E Deus depois o exaltou Y Dios después lo exaltó sobremaneira. de una manera sobremanera. Com o apóstolo Paulo não foi tão diferente. Con el apóstol Pablo no fue tan distinto. É tanto que a igreja na Argentina, Tanto que la iglesia en na Argentina, verdade o evangelho só chegou na en Argentina realidad el evangelio solo llegó en Argentina porque Paulo resolveu sair de Jerusalém porque Pablo decidió salir de e Jerusalén começar a levar o evangelho pelo mundo antigo. y empezar a llevar el evangelio por el mundo antiguo, Como um servo como siervo que se submeteu a uma visão que se sometió a una e visión foi obediente até o fim. y fue obediente hasta el fin. Assim como ele falou para a igreja em Roma, Así como él habló para la iglesia en Roma, que não tinha escolha porque era escravo de Cristo, que no tenía elección porque era esclavo de Cristo, mas ao mesmo tempo pero al mismo tiempo disse isso para o rei, él dijo esto al rei, que foi fiel que à visão que ha sido celestial. fiel a la visión Qual é a celestial. visão que Deus tem te dado? ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado? Qual é a visão? ¿Cuál es la visión? Ah, eu não tenho uma visão. Ah, yo no tengo una visión. Então segue a visão que está diante dos olhos dele. Entonces siga la visión que está delante de los ojos de él. Qual é a visão? ¿Cuál es la visión? A visão da nossa igreja. La visión de nuestra iglesia. Essa é a nossa visão. Esta es nuestra visión. O que é que nós precisamos fazer? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Ser obediente a ela. Ser obediente a ella. Você precisa servir em que área para que isso aconteça? ¿A qué área necesita servir para que esto suceda? No diaconato? ¿En el diaconado? Com as crianças? ¿Con los niños? Com a recepção? ¿Con la recepción? Na mídia? ¿En comunicar? Supervisionando alguma área como um pastor? ¿Supervisando alguna área como un pastor? Fazendo compras? ¿Haciendo compras? Ficando lá no Verbo Shop? ¿Quedando allá en Verbo Shop? Sabe como é o nome disso? ¿Sabe cuál es el nombre de esto? Serviço. Servicio. Qual a diferença para uma pessoa que está pregando a palavra? ¿Cuál es la diferencia para una persona que está predicando la palabra? Porque para que eu possa falar Porque para que yo pueda hablar e você me escute bem, y que vos me escuches esse bien, microfone precisa estar ligado. este micrófono necesita estar prendido. A iluminação, La iluminación, as pessoas que estão assistindo online, las personas que están mirando en vivo, se as cadeiras elas estão alinhadas, si las sillas están alineadas, alguém fez isso. alguien hizo esto. Alguém ligou o ar-condicionado, Alguien prendió el aire acondicionado, limpou, fez toda a iluminação, fez tudo que precisava fazer. limpió, hizo todo lo que necesitaba hacer. Veio mais cedo ensaiar, Vino más temprano a ensayar, como é no caso do louvor, como en la alabanza, e outras coisas que pessoas nem fazem ideia. y otras cosas que la gente ni siquiera tiene idea. Sabe para quê? ¿Sabe para qué? Para que esteja abaixo de uma missão. Para que esté bajo a una misión. E de forma obediente, Y de manera obediente, as coisas elas acontecem. las cosas hechas suceden. Agora, quando você é insubmisso, Ahora, cuando vos sos insumiso, você corre um grande risco. corres un gran riesgo. Sabe que é para servir, Sabe que es para servir, sabe que é para fazer, sabe que es para hacer, mas não faz. pero no lo hace. Essa característica de resistência, Esta característica de resistencia ela é uma característica do anticristo. es una característica del anticristo. Pode ser forte, Puede ser fuerte, mas é um sentimento que não pode estar aqui dentro. pero es un sentimiento que no puede estar acá dentro. Não pode estar na sua vida. No mesmo. puede estar en tu vida. Anticristo, Anticristo, primeiro, primero, Cristo significa o quê? ¿Cristo qué significa? O ungido, El ungido, o poderoso, el poderoso, aquele que detém o poder, aquel que detiene el poder, a autoridade. a autoridad. Então, um anticristo Entonces, un anticristo é um antipoder, es un antipoder, é uma anti-autoridade. es una antiautoridad. Quando nós somos insubmissos, Cuando somos insumisos, estamos tendo essa característica estamos teniendo esta de quem é característica contra o poder, de quien es contra el poder, de quem é contra a de autoridade, quien está en contra la autoridad, que está caminhando de forma contrária. que está caminando de una manera contraria. Só que se Deus te disse Pero solo que si Dios te ha dicho que é para você ficar até aqui, que es para quedarse hasta acá, a visão que você tem é para cá, la visión que tenés es para acá, que você vai servir até aqui, que vas a servir hasta acá. por que é que você vai sair daqui? ¿Por qué es que vas a salir de acá? Ah, mas é só um passo. Ah, pero es solo un paso. É? ¿Sí?
Mas era aqui que Deus iria te encontrar. pero era acá que Dios te iba a A encontrar. graça ia te assistir até aqui. La gracia te iba a asistir hasta acá. A partir daqui você só assiste. A partir de acá usted solo mira, Você não faz mais parte. no haces más parte. E o poder de Deus não te Y envolve. el poder de Dios no te envuelve. É por isso que tem muita gente cansada, frustrada e Es por decepcionada no eso que hay nosso meio. mucha gente cansada, frustrada y decepcionada en medio nuestro. Porque muitas pessoas vão Porque muchas personas van aonde a graça de Deus não está. donde la gracia de Dios no está. Então, se Deus diz para você ficar aqui, Entonces, si Dios te ha dicho para quedarse acá, você fica aqui. vos te quedas acá. Ah, mas é ruim, não é agradável. Ah, pero es malo, no es agradable. Mas a graça de Deus, ela te basta. Pero la gracia de Dios es Assim suficiente. como ele falou para o apóstolo Paulo. Así como él habló para el apóstolo Pablo. Não era agradável, No era agradable, mas tinha graça pero tenía gracia. e ele foi obediente. Y él fue obediente. Continuou abaixo daquela missão. Continuó bajo aquella E é misión. por isso que você está sentado aí hoje. Es por esto que está sentado ahí hoy. Porque se dependesse dos primeiros discípulos, Porque si dependiera de los primeros discípulos, esse evangelho nunca tinha saído de Jerusalém. este evangelio nunca hubiera salido de Jerusalén. Mas por conta de um homem que foi obediente, Pero a causa de un hombre que ha sido obediente, ele chegou até nós. él llegó hasta nosotros. Se você for obediente, Si vos sos obediente, esse evangelho, essa palavra da fé, este evangelio, esta palabra de fe, não vai ficar só no centro de Buenos no Aires, va a quedar solamente en el centro de Buenos vai Aires, chegar em Alvejaneda, va a llegar en Avellaneda, vai continuar se espalhando por Rosário, va a continuar esparciéndose por Rosario, Mendonça. Mendoza, chega até em Ushuaia, va a llegar hasta Ushuaia, chega por toda a Argentina. llegará por toda Porque a Argentina, visão celestial porque la visión celestial é de alcançar toda a Argentina. es alcanzar toda la Mas Argentina. primeiro, Pero primero precisamos ser servos necesitamos ser e siervos submissos y sumisos a essa missão. a esta misión. Se for necessário fazer as coisas que estamos fazendo, Si es necesario hacer las cosas que estamos Nesse primeiro haciendo momento, en este primer momento, vamos fazer. vamos a hacerlas. Depois, Después tem mais coisas para hay fazer. más cosas para hacer. O apóstolo Paulo, El apóstolo Pablo, ele não começou o ministério dele como apóstolo. él no comenzó su ministerio como un apóstol. Ele se aproximou dos primeiros discípulos Él se acercó de los primeros e ele não discípulos foi levantado. y él no fue levantado. Não foi separado para o ministério em um foi primeiro momento. apartado para el ministerio en el primer momento. Ele precisou servir Él necesitó e servir, trabalhar em algumas coisas. trabajar en algunas cosas. O serviço, El servicio, ele vai ser sempre a porta de entrada para o plano de Deus para a tua él vida. va a ser siempre la puerta de entrada para Para a el plan de posição Dios que para Deus su quer vida, no corpo de Cristo. para la posición que Dios te quiere en el cuerpo de Cristo. Agora, como é que você vai aprender? Ahora, ¿cómo vas a aprender? Servindo, Sirviendo na prática. en la práctica. Então, que você não seja Entonces, que vos no seas uma pessoa que vai ficar contra a visão, una persona que va a quedarse en contra de la visión, contra a missão. contra la misión. Entenda essa palavra quando eu falo anticristo. Entienda, esta palabra cuando hablo Eu anticristo, não estou chamando você de capeta. no te estoy llamando de diablo. Não estou falando sobre isso. No estoy hablando sobre esto. Aqui não tem nenhum assim. Acá no hay nadie que sea así. Você é um cristão. Vos sos un cristiano, Então tem que trabalhar como um cristão. entonces tienes que trabajar como un cristiano. Amém? Amén. Como alguém que tem autoridade. Como alguien que tiene Que se autoridad, relaciona bem com a autoridade. que se relaciona bien con la autoridad, Que vai ficar ali submisso à nossa visão. que va a quedar allí sumiso a Caminhando, nuestra servindo com visión, o seu coração, obediente naquilo que Deus te deu para fazer. caminando y sirviendo con su corazón, obediente en lo que Dios te ha dado para E hacer, as coisas elas vão y las acontecer. cosas van a Se suceder. Deus querer você, planejou você para um púlpito, Si Dios te ha planificado para un púlpito, você vai chegar. vas a llegar. Vai ter graça para isso. Va a haber una gracia para eso. Mas não vá ficar Pero no vayas a por querer quedarte ficar onde Deus não te quer. por querer quedarte en donde Dios no te lo quiere. Amém? Amén. É como esse marca-texto, Es como este marca texto, marcador. marcador. Ele tem um poder, Ele tiene un poder, uma habilidade una habilidad de marcar, de marcar, de Textos, tachar, fazer desenhos, alguma hacer coisa assim do dibujos, tipo. algo del tipo. mas constantemente Pero constantemente, ele precisa estar protegido. él necesita estar protegido. A partir do momento que você tira essa A cobertura, partir del momento que vos sacas esta num primeiro cobertura, momento ele vai continuar en funcionando. el primer momento ele vai continuar Mas funcionando. daqui a pouco ele vai ficar seco. Pero de a poco, en un momento, ele se va a secar.
Ele poderia durar 3 meses, Ele poderia durar 3 meses, mas não vai durar poucas horas. mas vai tardar a durar poucas horas. Se um dia alguém precisar Se um dia alguém necessita fazer uma prova, fazer um exame, você acha que ele vai levar fazer uma prova, vou pensar que ele vai levar um marcador que está coberto um marcador que está coberto, protegido, ou outro que está aberto? ou o que está aberto. Você escolheria qual? Qual vos ibas a elegir? Por quê? Por quê? Mas não tem o mesmo poder, a mesma finalidade? Pero não tem o mesmo poder, a mesma finalidade? Às vezes a mesma quantidade de tinta? A vezes a mesma quantidade de tinta. Os estudantes de medicina, Os estudantes de medicina, onde estão vocês? onde estão vocês? Faz assim, ó. Haga assim. Eu sei que vocês usam bastante. Eu sei que vocês usam neto um montão. E tem uma hora que você pega, E aí um momento onde vos lo tomas aí não presta, e não sirve. aí... Então se lo tiras. não é assim não? Não é assim? Ou quem estuda muito Ou quem estuda demasiado e diz e assim, disse assim, na hora que a gente mais precisa, no momento que mais necessitamos, falta o quê? que falta? Tinta. A tinta. Falta aquilo que dá vida. Falta o que dá a vida. Para o cristão isso é chamado de unção. Para o cristiano, isso se chama unção, Se chama poder. se chama poder, Se chama de óleo. se chama aceite. O azeite da unção. O aceite da unção. Só tem quem está fechado. Só lo tiene quem está cerrado. Só tem quem está coberto. Só lo tiene quem está cubierto. Se não tiver, não funciona. Se não está, não funciona. Cobertura Cobertura é uma representação é uma de representação uma submissão. de uma submissão. Não fique com essa mentalidade que submissão é escravidão. Não quede com essa mentalidade que Que vai submissão trazer é uma sofrimento. esclavitud que Não. vai trazer sofrimento. É Não, uma cobertura. não é uma cobertura. É algo positivo. É algo positivo. Então, Então, quando Deus... quando Deus entenda o que eu vou falar também. entenda o que vou dizer. Vou fazer uma prova, Vou fazer um exame. precisar fazer algo na terra, Necessito fazer algo na terra. ele vai usar a igreja dele. Ele vai usar a igreja dele. Você acha que ele vai escolher qual o marcador de texto? A que marcador você pensa que Deus vai elegir? Quem ele vai marcar as pessoas? A quem ele vai usar para marcar Quem a ele vai gente? poder contar? Com quem ele vai poder contar? Um que está lá, que tirou o cobertor, Com aquele que está achar e que saiu da cobertura? ou aquele que está assim? Ou aquele que está coberto e Que protegido? é usado e depois cobre de novo. Que é usado e depois é protegido outra vez. Ele vai usar quem está Ele vai usar a quem Coberto. está coberto, submisso, sumiço, sob a missão. debaixo da missão. É nessa posição É nesta posição que Deus vai te promover, que Deus te vai promover, que Deus vai te usar. que Deus te vai usar. É nesse serviço que Deus vai operar. É neste serviço que Deus vai a Porque com o operar. apóstolo Paulo aconteceu da mesma Quando forma. o apóstolo Pablo passou o mesmo. Ele era usado, Ele era usado, mas só Deus sabia o relacionamento que ele tinha. pero solo Deus sabia a relação que ele E a tinha motivação do coração e dele. a motivação que estava em seu coração. Quanto mais você crescer em Deus, meu irmão, Quanto mais crescas em Deus, meu irmão, mais servo você se torna. mais servo você tem que tornar-se. Nós estamos em um reino Estamos em um reino que é inversamente proporcional que é inversamente proporcional àquele que quer ser servido. àquele que quer ser servido. Não paga para servir, Não paga para servir. ele serve. Ele serve. A moeda no reino de Deus A moneda no reino de Deus é o serviço. é o serviço. Jesus ele pagou o preço Jesus pagou o preço. e ele te deu algumas moedas Ele te deu algumas moedas. de tempo. Tempo. Ele trouxe mesmo até uma parábola para falar sobre isso, Ele incluso trajo uma parábola para falar sobre isto. sobre talentos, Sobre talentos, sobre dons. sobre dones. Ele entregou isso para você Ele entregou isto para vós. e ele tem uma expectativa. E ele tinha uma expectação.
Ele tem uma expectativa tiene una expectación daquilo que você precisa fazer. de lo que vos necesitas hacer. Então, quando nós olhamos para a nossa liderança, Entonces, cuando miramos para nuestro liderazgo, nós olhamos para essas pessoas, miramos para estas personas, nós vemos que eles chegaram onde chegaram, vemos que ellos llegaron en donde llegaron estão fazendo o que estão fazendo, y están haciendo lo que hacen porque eles têm um coração para servir. porque ellos tienen un corazón para servir. A primeira experiência que eu tive com o apóstolo Guto, La primera experiencia que tuve con el apóstolo Guto, há alguns anos, hace algunos años, eu tinha acabado de fazer o Rema, yo recién había graduado en Rema, eu não conhecia o Ministério Verbo da Vida, no conocía al Ministerio Verbo de Vida, a estrutura, la estructura, as pessoas, os las ministros, personas, los ministros. era muito distante de mim aquilo. Era muy lejos de mí esto. Eu fazia parte de uma instituição Yo hacía parte de una institución que não era muito ligada, eu era ligado ao ministério pelo Rema. yo era conectado al ministerio por Rema. Era um conhecimento bem limitado que eu tinha, era bem longe mesmo. Era un conocimiento muy limitado, bien de lejos. Então a cabeça que eu tinha Entonces la cabeza que yo é tenía, que um líder, um apóstolo, um que pastor, un líder, un apóstolo, un pastor, a postura dele é completamente diferente. la postura dele era completamente As distinta. pessoas têm que estar perto, La gente servindo. tiene que estar cerca, sirviendo. Depois que ele passa de uma determinada situação, Después de que pase de una determinada de situación, uma fase, de una fase, ele não precisa servir. él no necesita servir. Já serviu muito, agora ele vai ser servido. Já serviu muito, ahora vai ser servido. Eu pensava assim. Eu pensava assim. E uma vez, E uma vez, nós estávamos em Campina Grande. estávamos em Campina Grande. Morgana, ela era muito ligada Morgana era muito conectada a uma pessoa da nossa diretoria, a uma pessoa de nossa diretiva, que ela já partiu para estar com o Senhor, que ella partiu para estar com o Senhor, Silvia, Silvia, uma grande mulher de Deus, uma grande mulher de uma das Deus, fundadoras do nosso ministério. uma das fundadoras de nosso ministério. E Morgana, ela teve essa conexão, esse contato, E Morgana teve esta conexão, este contacto, não por causa da família, não a causa da família, mas por conta do serviço. mas a causa do serviço. Morgana sempre estava servindo lá nas conferências, Morgana sempre estava já servindo nas usou bastante a conferências, sua profissão usou muito sua profissão para servir ao ministério, para servir servir ao essas ministério, pessoas. servir a estas Então pessoas. houve sim uma conexão. Então, sim, houve uma conexão. Todas as vezes que nós íamos a Campina Grande, Todas as vezes que íamos a Campina nós Grande, tínhamos a oportunidade, teníamos a o oportunidade, privilégio o privilégio de ir à casa dessa mulher. de ir à casa desta mulher. E um dia nós chegamos lá na frente, E um dia nós outros chegamos a Era achar dia adelante. 1º de janeiro Era 1º de janeiro de um determinado ano, de um determinado ano, quando eu fiz uma brincadeira. quando eu hice um chiste. Eu disse assim, olha Morgana, Eu Guto dije- está aí nessa casa. Mira, Morgana, Guto está aí nesta casa. O nosso apóstolo é bem famoso. Nosso apóstolo é bem famoso. Eu fiz essa brincadeira, Eu hice este chiste. mas o que eu não sabia Pero o que eu não sabia é que era o carro dele mesmo. é que era de verdade o auto dele. Eu não calculei. Eu não calculei. Mas na hora que ela abriu a porta, Pero Silvia, no momento que ella abriu a porta, estava esperando Silvia Morgana, estava esperando Morgana. quando ela falou, Quando ella falou, ela disse, não, ele está ali. não, ele está aqui. Aí deu vontade de eu querer voltar. Então me deu ganas de regressar. Mas nós ficamos, conversamos um pouco. Pero nos quedamos, charlamos um pouco. Ele estava numa outra sala, Ele estava em uma outra sala. eu só observando. Eu solamente mirando-lo. Quando deu a hora do jantar, Quando deu a hora da cena, a gente quis ir para casa. quisimos de verdade ir à la Verdade. casa. De verdade. Só que ela insistiu muito. Pero ella insistiu muito. Não, fique. Não, quedem-se, quedem-se. E eu sei que Morgana, ela decidiu sozinha. Então, eu sei que Morgana decidiu sola. Ela está dizendo que não. Ele está dizendo que não. Então ficamos. Então, nos quedamos. Aí jantamos lá com o apóstolo. Então, cenamos a chá com o apóstolo. Cabeça baixa, eu fiquei. Cabeça agachada, me quedei. Conversei um pouco sobre política. Hablei um pouco sobre política. Falei algumas coisas. Hablei algumas coisas. Nada de igreja. Nada de igreja. De repente, E terminou o jantar De la nada, se terminou a e cena. veio a sobremesa. Ele vino o postre. Aí Silvia pegou uma taça. E Silvia tomou assim como uma copa. Ela pegou a melhor sobremesa. Ele- Na verdade, é a sobremesa favorita dele. Em realidade, era o postre favorito dele. E ela colocou um pedaço E ella tomou aí uma porção para o apóstolo. para o apóstolo. Então você imagina o pedaço. Então, se vos imaginás a porção como não foi. Com honra. Honra.
Então, na hora que ela... Entonces, en el momento que ella ela entregou a taça ao apóstolo, entregó ahí el postre al apóstolo, foi involuntário. fue involuntario. Ele só fez isso aqui, ó, Ele solamente hizo esto, direccionó. para mim. Para mí, Eu fiquei completamente sem reação. yo me quedé completamente estático, Porque, ministerialmente, porque ministerialmente, eu era um membro comum do Verbo da Vida. yo era un miembro común de Verbo de Vida, Completamente desconhecido. completamente desconocido. Ele não ia ganhar nada fazendo aquilo. Ele não ia ganhar nada Eu não sendo tinha isso. como retribuir. Eu não tinha como Eu não teria devolver-lhe. como fazer nada para Eu aquele não homem. tinha como fazer nada para aquele homem. Mas ele não estava fazendo aquilo para ganhar alguma coisa. Pero ele não estava fazendo isto para ganhar algo. A prática de servir A prática de servir é tão comum na vida dele é tão comum na vida dele que o melhor que tinha que ele melhor que tinha chegou para ele chegou para ele e ele fez daquilo e ele hizo de uma esto oportunidade para servir. uma oportunidade para servir. Essa foi a maior ministração Esta foi a mais grande ministração que eu já vi o apóstolo Guto fazendo. que eu já vi o apóstolo Guto fazendo. Eu já vi ele pregando a palavra com intensidade, Eu já o vi predicando a palavra com intensidade, contando testemunhos de fé, contando testemunhos de fé, mas de vida, pero de vida que foi transmitida para mim. que ha sido transmitida para mim. Isso eu nunca vou esquecer. Esto jamás me olvidaré, Porque a imagem que ele passou para mim, porque a imagem que ele passou para mim, de humildade, de serviço, de humildade e de serviço, falou muito mais alto falou muito mais alto do que qualquer ministração num que púlpito. qualquer ministração acá del púlpito, Porque ele tem um coração para servir. porque ele tem um coração para servir. Depois, em outras oportunidades, Depois, em outras oportunidades, anos depois, agora dentro do ministério, anos depois, agora dentro do ministério, eu vi ele fazendo isso com muitas pessoas, eu o vi fazendo isto com muita gente. costumeiramente, Tinha a costumbre de fazer em isto outras situações, em outras situações, comigo mesmo, comigo mesmo, mas isso mostra o nosso DNA, pero isto nos mostra nosso ADN, porque ele com certeza faria isso com o apóstolo Bud porque por supuesto ele haria isto com o apóstolo Bud há 30 anos, há 30 anos, mas com uma pessoa que não pode dar nada para ele, pero com uma pessoa que não pode dar nada para ele não está fazendo simplesmente para uma pessoa, não está fazendo simplesmente para uma pessoa, mas honrando o Senhor, pero honrando ao Senhor um coração. com um coração. E é por isso que esse homem E é por isso que este homem está conduzindo essa quantidade gigantesca de pessoas. está conduzindo esta quantidade gigantesca de pessoas. Mais de 100 mil membros nas nossas igrejas. Mais de 100.000 membros em nossas igrejas. Cerca de 13, 14 mil alunos nas nossas salas de aula. Cerca de 13, 14 mil alunos em nossos salões de classe. Quase 530 igrejas. Quase 530 igrejas. 26 países. 26 países. Tudo isso a partir de uma pessoa. Todo isto a partir de uma pessoa Estava lá em Campina Grande, que estava já em Campina Grande, cuidando do avô. cuidando de seu abuelo. E Deus encontrou no coração desse homem E Deus encontrou no coração deste homem aquilo que precisava fazer nas nações. lo que necessitava ser em las nações. Com você, Com vos, como é? como vai ser? Que você tenha sempre uma atitude de submissão, Que tenha sempre uma atitude de submissão, de servidão de servidumbre e obediência. e obediência, Até o final. hasta o fim, Para que você possa ouvir do seu Senhor. para que puedas escuchar de su Você Senhor. foi fiel. Ha sido fiel, Você foi digno de confiança. ha sido digno de confiança. Está na hora de entrar no gozo do seu Senhor. Está na hora de entrar no gozo de su Senhor. Para encerrar, E para terminar, eu gostaria de chamar algumas pessoas. me gostaria de chamar algumas pessoas. Pastor Samu, por favor. Pastor Samo, Auricélio, né? Lá da sala ali, Auricélio. Araceles, Ariceles. venha na casa. Aí diáconos aqui. Um ao lado do Daí, outro. irmã. Você que está aí também. Isso, por favor.
clima de tensão é esse, meu ¿Qué Deus? clima de tensión es este? Calma. Essa Tranquilos. palavra não é para ser dura, não. Esta palavra no es para ser dura. Se foi dura, é para quebrar o coração mesmo. Si fue dura es para romper el Tem corazón. problema não. No hay drama. Eu sei que existem outras pessoas que servem, que têm um coração para servir, Yo sé que tiene otras personas que sirven, que tienen un corazón para servir, mas eu quero usar os três, pero quiero usar a los tres, falar para os três. hablar para los tres. Foram pessoas que me chamaram a atenção. Fueron personas que me han llamado la atención. Eu queria honrar essas pessoas de Yo forma pública, Quería honrar a estas personas de manera pública, pelo serviço. por el servicio. A Bíblia diz aquele que serve, Dice la Biblia que aquel que sirve um profeta, a un profeta, da maneira que deve ser servido, independente da posição, de la manera que debe ser servido, independiente de la posición, ele recebe esse galardão. él recibe este galardón. Eu sei que muitos ministros, pessoas passam por aqui, Yo sé que muchos ministros, personas pasan por acá. mas eu consigo ver o amor de Deus Yo logro ver el amor de Dios na vida de vocês, en la vida de ustedes, no coração de en vocês, el corazón de ustedes, com o tempo, con el tiempo, com aquilo que vocês fazem com as mãos, con lo que hacen con las manos, com aquilo que vocês fazem que ninguém vê. con lo que ustedes hacen y nadie los ve. Venham aqui à frente, venham aqui Vengan à frente. acá, suban acá. Virem para lá mesmo, para a igreja. Y miren a la iglesia. São exemplos de servo. Son ejemplos de siervo. Às vezes a gente busca muitas pessoas lá fora como exemplo, A veces buscamos mucha gente allá afuera como ejemplo não valorizamos quem está perto de nós. y no valoramos quien está cerca a nosotros. O apóstolo Paulo, ele diz que para você estar sempre cheio do Espírito, El apóstol Pablo dice que para que estés siempre lleno del Espíritu, nós precisamos orar em outras línguas, necesitamos orar en otras lenguas, render graças, rendir gracias, cantar louvores, cantar alabanzas, mas também se sujeitar, pero también sujetarse, se submeter uns aos outros. someternos los unos a los otros. Sabe o que significa? ¿Sabe lo que significa eso? Considerar a unção Considerar a la unción que está sobre a vida das pessoas. que está sobre la vida de las personas. Somos mestres em render graça na frente das pessoas, Somos maestros en rendir gracias delante de la orar em gente, outras línguas, orar en salmodiar, otras lenguas, mas valorizar a unção que está pero sobre a vida das pessoas. valorar a la unción que está sobre la vida de las personas. E principalmente pessoas que estão nos bastidores. Y principalmente personas que están por detrás de la escena. Se você quiser receber, meu irmão, Si vos quieres recibir, mi hermano, coisas de ministros que vão passar por aqui, cosas de ministros que van a pasar por acá. eles vão passar 60 minutos falando para você, Ellos van a pasar 60 minutos hablando para vos, mas eles vão ter um contato maior. pero ellos van a tener un contacto más grande. E parte da unção que passar por aqui Y parte de la unción que pase por acá vai ficar sobre a vida deles. va a quedar sobre la vida de ellos. Então, se você quiser aproveitar, Entonces, si vos quieres aprovechar, começa a honrar, comience a honrar, começa a servir, comience a servir, começa a se espelhar. comience a espejarse. Quem está no púlpito, Quien está en el púlpito, mas também quem está fora dele. pero también quien está fuera de él. O meu bolo, ele tá onde? Tá. Aonde? Foram deixar no quarto? Peça para alguém ir buscar. Tá no seu quarto. Já tá aqui? Vai buscar lá, mano. Hoje é meu aniversário. Hoy es mi cumpleaños. Você sabia disso? Estou fazendo 22 anos. Yo estoy haciendo 22 años. Não entendi porque vocês ficaram No aí. entendí porque Um pouco mais. un poco más. Eu ganhei um bolo.
Me regalaram una torta, mas eu não vou comer um pedaço. pero sí, sacaca. No voy a comer ninguna porción. Quem vai comer é vocês. Quien no van a comer son ustedes. Vocês vão saborear Van a saborear esse bolo como um recheio de honra. esta torta con relleno de honra. Porque vocês são dignos de honra. Porque ustedes son dignos de honra. Quem está dizendo isso é Deus para vocês. Quien está diciendo esto es Dios para ustedes. Ele conhece o caminho das ruas. Él conoce el camino de las calles. Ele escuta quando vocês nem falam. Él escucha cuando ustedes ni siquiera hablan. Ele escuta os passos aqui dentro quando não existe e quando não há ninguém. Él escucha los pasos acá dentro cuando no hay nadie. Tudo está sendo creditado. Todo está siendo creditado. E talvez quando a gente subir, Y quizás cuando nosotros subamos, quando você vê-los passando com galardão, cuando ve a ellos pasando con un galardón, você vai se surpreender. quizás te sorprendas. Amém? Amén. Vocês são dignos de honra. Ustedes son dignos de honra. Muito obrigado por esse tempo, Muchas gracias por este tiempo, mas principalmente pelo que vocês têm feito à igreja. pero principalmente por lo que han hecho a la iglesia. Deus, ele fica feliz com esse tempo, Dios se pone contento con este tiempo, com o serviço de vocês. con el servicio de ustedes. Você pode aplaudi-los? Ustedes pueden dar un aplauso. Você pode aplaudir de pé? Póngase de pé y puede dar un aplauso ahí. É isso. Es eso. Muito obrigado por esse tempo, Muchas gracias por este tiempo, pela oportunidade. por la oportunidad. Foi para blindar um pouco o seu coração Fue para blindar un poco su com corazón relação ao serviço. con respecto al servicio. Vocês vão crescer. Van a crecer. A igreja ela vai multiplicar. La iglesia va a Ela multiplicarse. não vai acrescentar, ela vai multiplicar. Ella no va a acrescentar, ella va a Muitas pessoas vão multiplicarse. chegar, Y muchas personas van a llegar. muitas oportunidades de serviço, Muchas oportunidades de servicio. departamentos vão ser abertos, Departamentos van a ser abiertos. cargos de liderança vão surgir, Cargos de liderazgo van a surgir. convites, Invitaciones. tudo isso vai acontecer. Todo esto va a pasar. Você só não pode perder Vos solo no puede perder um coração que está aqui, un corazón que está que acá, um dia esteve aqui embaixo, que un día estuvo acá abajo, os mais antigos que esteve em outro lugar, los más antiguos que estuvieron en otros lugares. outros vão voltar para o Brasil, vai O- para outra nação, Otros van a regresar a Brasil, a otra nación, mas o coração de servo não pode mudar. pero el corazón de siervo no puede É cambiar. isso que vai te promover em cada estação. Es esto lo que te va a promover en cada estación. Não é o que você pode ganhar, No es lo que usted puede ganar, é quanto você pode perder. es cuánto vos podrás perder. Na matemática do reino, En la matemática del reino, isso faz a diferença. eso hace la diferencia. Isso conta. Esto cuenta. Não é o que você ganha, No es lo que ganas, é quanto você perde. es cuánto vos perdés. Quanto você está disposto a perder. Cuánto estás dispuesto a perder. É quanto você está disposto a servir. Es cuánto estás dispuesto a servir. Isso vai fazer Y esto va a hacer e mostrar y mostrar o quanto você está disposto a amar Jesus. cuánto estás dispuesto a amar a Jesús. Deus abençoe a todos. Dios los bendiga a todos. Amén. Puede sentar. Glória a Deus. ¿Cuántos fueron bendecidos por esta palavra?